Queridos alunos do Foxy, olha só que legal reencontrá-los de novo, depois da gente ter feito a live naquele dia, introduzindo um pouquinho a psicologia da aprovação. Eu e a Miley viemos aos estúdios do Foxy Concursos para gravar uma aula especial para vocês, para falar das coisas que vocês mais demandaram esse tempo todo, das coisas que mais prejudicam os estudos de vocês e que a psicologia da aprovação pode te oferecer uma espécie de ferramenta, espécies de ferramentas para que tu consiga lidar melhor nessa fase de estudos que tu está vivendo hoje. Estamos aqui nós e as raposinhas do Fox aqui no estúdio do Fox para gravar um material especialmente para vocês a partir da colaboração de vocês, daquilo que vocês trouxeram, que era o mais difícil, que acabava prejudicando vocês dentro dos estudos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das partes do processo de estudo, que é a ansiedade. Exato. A ansiedade é esse sentimento que nos acompanha ao longo de todo o processo de estudo. É incrível como as pessoas hoje relatam sentir muito mais ansiedade, né? E a gente, no final das contas, acaba não sabendo se as pessoas se sentem mais ansiosas hoje ou se hoje existe um ambiente mais aberto, mais livre para se falar sobre isso. E, na verdade, as pessoas sofrem de ansiedade já há muito tempo. Exatamente. E a ansiedade por si só ela não é algo ruim, né? A questão é como é que a gente lida com ela. Porque a ansiedade ela vai fazer parte da experiência humana. A gente sempre vai sentir ansiedade. É normal a gente sentir ansiedade. Mas a questão é quando ela nos paralisa. E é aí que a gente tem que ficar atento. E eu imagino que quando as pessoas falam que essa ansiedade acaba prejudicando os estudos, elas estão falando justamente sobre essa ansiedade paralisante, essa ansiedade que acaba prejudicando o rendimento do dia a dia. E é por isso que a gente está gravando aqui, então, essa aula para ajudar vocês a lidar com essa ansiedade e outras questões também relacionadas aos estudos. Uma das principais coisas, então, para começar a pensar a influência da ansiedade nos estudos é conseguir se perceber. A gente fala muito de identificar as emoções relacionadas aos estudos que a gente tem. Isso vai depender muito das experiências anteriores que a gente teve de estudos. Se foi uma experiência agradável, se era algo que a gente gostava, por exemplo, de ir para a escola, na época que a gente era criança e adolescente. Se foi algo que não foi muito agradável. Se envolveu bullying, por exemplo, também. Então, esses processos subjetivos também podem aparecer muito nesse momento de estudos. Então, considerar isso também na hora de olhar para a sua ansiedade, para entender de onde é que ela está vindo, é algo muito importante, porque vai ser o primeiro passo para entender o que exatamente está causando essa ansiedade no momento dos estudos. É claro que pode ser uma ansiedade causada principalmente ali pelo medo de não passar na prova ou algo assim, mas também pode ter uma relação muito mais pessoal, de acordo com a história de vida de cada um. Então, por isso que é importante considerar toda a sua trajetória nesse momento. E, de fato, quando a gente fala em ansiedade, eu gostei muito do exemplo da Miley. Ela disse que é um sentimento que nos acompanha e eu nunca vi na minha vida um ser humano que não sofreu de ansiedade em algum momento. E a ansiedade, ela passa a ser um problema quando ela se torna crônica, porque ela tem uma função no corpo. Ela tem uma função de nos proteger de situações ameaçadoras, de situações que nos colocam medo. Então a gente sente a ansiedade como uma forma de defesa. É o nosso corpo nos mostrando que existe algo perigoso e que a gente precisa ter atenção para lidar com aquilo. Só que o ponto é que hoje a gente vive uma vida em que a ansiedade está presente em quase todo o tempo. Porque existe muita pressão de todo lado. As pessoas, elas querem melhorar de vida e ao mesmo tempo se veem um pouco presas, sem poder necessariamente saber muito bem ao certo como fazer isso, né? E aí, nesse sentido, o Foxy, quando te oferece os estudos, e te ajuda a passar um concurso, o que ele está te oferecendo, na verdade, é um caminho para lidar um pouco com essa sensação de querer ter uma vida melhor, de querer ter uma segurança financeira, por exemplo, no caso de algumas pessoas, ou poder usufruir de um plano de saúde, poder dar um futuro melhor para os filhos. E saibam que todos esses fatores, se eles não estão muito bem claros para ti, eles podem se tornar um elemento de pressão e te causar ansiedade também. Existe uma ansiedade que é um sentimento de angústia que não se sabe muito bem ao certo porquê. E nesse sentido, investigar as origens daquilo que te traz ansiedade é algo muito importante também
principalmente para tratar ela a médio e longo prazo. É claro que também, então, é importante, o Gabriel falou, de tratar a médio e longo prazo, mas a gente sabe que, por exemplo, na hora da prova, a gente não consegue pensar muito a médio e longo prazo. É o que a gente precisa aprender como lidar com essa ansiedade naquele momento. E é isso que a gente vai trazer agora. Algumas dicas, algumas estratégias para lidar com a ansiedade no momento em que ela está acontecendo. É claro que a gente recomenda que a pessoa consiga pensar sobre a sua ansiedade, identificar as causas e pensar isso para que ela não apareça tanto ou para saber lidar antes de chegar nesse momento, mas a gente sabe também que, né, nem sempre dá para chegar nesse momento de prova já tão tranquilo. Então, saber como lidar com ela, tanto no momento da prova quanto antes, por exemplo, durante a preparação, é algo importante. Então, é isso que a gente vai trazer a partir de agora. Algumas estratégias, algumas técnicas psicológicas para lidar com a ansiedade. Existe uma técnica que eu costumo usar bastante nos momentos em que eu tô me sentindo mais ansioso e que eu preciso, por exemplo, performar. Muitas vezes, quando eu tô fazendo uma prova ou alguma coisa assim, para mim, o momento mais ansiogênico no momento da prova é quando eu chego, eu já entreguei o meu documento ali para a pessoa que está trabalhando ali, né, no momento. E aí a gente precisa todo mundo sentar, sem celular, sem nada, a gente fica todo mundo olhando um para a nuca do outro, olhando para as paredes e olhando para quem chega. E tem que ficar esperando a prova começar. E aí nesse momento eu costumo usar uma técnica, que é uma técnica de respiração, que dá para fazer em absolutamente qualquer lugar, e eu já fiz ela muitas vezes, e ela traz a curto prazo um resultado magnífico. Ela é capaz de baixar a ansiedade tua através da respiração. Eu convido vocês a tentar fazer esse exercício agora aqui com a gente. A ideia desse exercício, então, vai ser da gente contar o tempo que a gente vai levar para inspirar, a gente vai segurar a respiração também num tempo determinado e a gente vai expirar também num tempo determinado. A ideia justamente é que a gente consiga se concentrar na respiração. E esse exemplo, essa técnica, ela é muito boa, porque tu não precisa de nenhuma outra ferramenta, tu só precisa do teu corpo e da tua respiração para executar ela. Por isso que o Gabriel fala que a gente pode executar ela em qualquer momento. E é claro que no momento de prova tu não tem mais nada ali, apenas uma caneta ou algo assim, por isso que ela acaba sendo muito boa para esses momentos, mas também é algo que fica para a vida de vocês, para além dessas situações de provas e de estudos, em outras situações também, pessoas que têm, por exemplo, crises de ansiedade, que têm alguma dificuldade de lidar com isso, ou antes de alguma atividade que pode ser ansiogênica, antes de ter uma conversa difícil com alguém, é uma técnica que, às vezes, até para dormir, também eu utilizo ela. Quando tá meio agitado, assim, não tá conseguindo dormir, é uma técnica de relaxamento. Então, por isso que ela é muito boa e a gente está trazendo ela aqui para os alunos do Fox, para que vocês consigam estar mais tranquilos na hora da prova e também ao longo do dia de vocês. E isso vai fazer uma baita diferença durante os estudos também. Quer fazer? Vocês podem fazer essa técnica em absolutamente qualquer lugar e só busquem sentar confortavelmente em algum lugar. Fiquem bastante concentrados, busquem, se possível, fechar os olhos e se concentrar somente na respiração. Essa é uma técnica que envolve apenas a respiração e o controle da respiração através do pensamento. Se vocês estiverem num lugar confortável agora, vocês podem fazer junto com a gente e já ter essa primeira experiência. É claro que talvez a primeira vez seja um pouco difícil, dê vontade de rir, não seja algo tão confortável assim, mas com o tempo vai ficando cada vez melhor. Então, esse é o primeiro convite para tentar essa técnica. Vamos começar? Então, tentem se sentar confortáveis na cadeira, onde vocês estiverem sentados, no sofá, na cama. Tentem fechar os olhos. Ajuda bastante também para esse momento de relaxamento. Tentem dar uma inspirada profunda. Inspirar o ar bem devagar. E expirar relaxando todo o corpo, ainda de olhos fechados. Percebam o peso de vocês na cadeira, no sofá, na superfície que vocês estiverem. Tentem perceber se tem algum som, algum ruído. E vão se conectando com o momento que vocês estão, com o momento presente. A gente vai começar agora, então, a contagem da respiração. A ideia é que a gente inspire em 4 segundos,
segure a respiração por 4 segundos e depois nós vamos exalar em 8 segundos. Então, na primeira vez pode ser difícil, mas a gente vai contando. Eu vou contando e tu vai respirando aí. Então, vamos inspirar. 1, 2, 3, 4. Segurar a respiração por 1, 2, 3, 4. E exalar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De novo. Inspirem. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E expirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E expirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. E expirem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vocês podem abrir os olhos devagarinho, mexer a ponta dos dedos, se arrumar na cadeira. É claro que é um pouco curta, é mais uma questão de treino também. Às vezes demora até pegar o ritmo da respiração. Mas eu gostaria de saber como é que vocês se sentiram, né? Espero que vocês tenham conseguido relaxar um pouco. É claro que quanto mais tempo vocês fizerem, com mais prática, vocês vão se sentir mais relaxados, vão conseguir perceber cada vez mais os efeitos dessa técnica. E também ela pode ser adaptada de acordo com a respiração de cada um. Se foi muito difícil para ti expirar em 8, dá para reduzir. Fazer 3, 3, 7. Inspira em 3 segundos, segura 3 segundos e expira em 7 segundos. Da mesma forma, quem tem uma respiração muito boa, quem consegue ter um grande fôlego, pode fazer 5, 5, 10, por exemplo. Então, dá para adaptar essa técnica de acordo com a tua capacidade respiratória. Espero que tenha sido relaxante aí. Queria ter aproveitado também esse momento de relaxamento. Eu aproveitei. Essa técnica ela pode ser utilizada junto com outras técnicas também, né? A gente trouxe aqui uma técnica apenas, existem várias outros tipos de possibilidades de respiração. Existe uma outra técnica que é de ir contraindo os músculos e relaxando também enquanto vai respirando. Então, a cada vez que tu inspira, tu contrai o músculo e quando tu expira, tu relaxa. E nisso a gente vai pensando, por exemplo, desde a ponta do pé. Então, pega o pé esquerdo, contrai, quando expira, relaxa. Pé direito, a mesma coisa. E aí, isso vai subindo desde a ponta do pé até o rosto. Então, a gente termina contraindo, assim, fazendo um biquinho, uma carapeia, e depois relaxa também. Isso vai relaxando a gente também para o momento de prova e para o momento de antes de dormir, né? Deixa vocês. Queridos, eu espero que essa técnica tenha ajudado vocês. A gente pode trazer em outros momentos também outras técnicas, caso vocês perceberem que essa ajuda e se vocês quiserem ter mais conhecimento sobre isso também. No grupo a gente fez uma enquete e até então, enquanto eu tinha visto a resposta, praticamente todo mundo citou que a ansiedade já atrapalha pelo menos moderadamente os estudos. Então eu espero que essa técnica possa ajudar vocês em momentos pontuais e que vocês consigam melhorar um pouco seu foco, sua concentração. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse momento de relaxamento e também sigam praticando. A ideia é essa, né? Não vai, talvez na primeira vez vocês não sintam tanto esses efeitos, mas a longo prazo isso vai ajudando também. Queridos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, até mais.